Olá, prezados acadêmicos do nosso curso de Direito da Faculdade Católica Rainha da Paz, a nossa querida FCARP. A temática que nós vamos trabalhar hoje é relacionada à lógica e à interpretação jurídica, onde nós iremos brevemente discorrer sobre a importância da argumentação lógica e da hermenêutica jurídica para nós, operadores do direito. Quando nós pensamos em lógica, o que logo nos vem em mente é uma conta matemática, não é mesmo? Mas no nosso direito não é nada disso. No nosso direito, a lógica está estritamente ligada às questões filosóficas que tratam das formas de pensamento em geral. E dentre elas, nós podemos destacar a dedução, a indução, a hipótese, a interferência, dentre tantas outras. E nessas operações intelectuais, que nós estamos chamando de operações filosóficas, e que para nós, na nossa disciplina, são operações hermenêuticas de pura e estrita interpretação do direito, uma interpretação jurídica, ela visa a busca da verdade, daquilo que é certo, daquilo que é errado, e das verdades que podem ou não ser absolutas. E aí, como eu sempre ressalto a vocês, ouçam ou vejam ou leiam o poema A Porta da Verdade, do Carlos Drummond de Andrade, quando ele se refere que pela porta da verdade passavam apenas meia-verdades. Portanto, a partir daí, nós temos o entendimento de que nós não temos verdades absolutas. O direito é repleto de memórias, é repleto de histórias, histórias essas que são contadas, recontadas, criadas e recriadas, e isso vai implicar nessa relação para com a verdade dos fatos, que é um dos maiores, talvez um dos principais princípios de interpretação do direito para entendimento e aplicabilidade das teorias do ordenamento jurídico de Norberto Bobbio, inclusive, quando nós buscamos a verdade dos fatos para cuidar dos problemas relacionados às lides que implicam nessa nossa relação jurídica processual. Falar de lógica e de interpretação jurídica, então, é o objetivo desta nossa aula, por isso eu quero delimitar em breves palavras esse pequeno ensaio, essa pequena reflexão sobre este assunto. E a partir do momento em que o homem primitivo ele foi se aperfeiçoando, ele foi mudando o seu modo de convivência social, tornando-se um sabedor de que somente com o uso da força não era mais possível solucionar todas as questões que incomodavam a sociedade da época, e vislumbrou que o uso da inteligência, do raciocínio lógico, é o que o diferencia dos animais, soube então utilizar-se da argumentação, que lhe fez pensar, interpretar os problemas, encontrar soluções racionais para as lides que aconteciam. Com isso, eu faço referência ao nosso Thomas Hobbes, o nosso pensador político, com o enfatizar de que o homem é o lobo do homem. Diante de tudo isso, nós podemos destacar o nascimento da lógica e da hermenêutica baseada no seu desenrolar de uma história que faz parte da nossa vida e que é por intermédio desta história que nós iremos juntos buscar uma possível verdade dos fatos. Importante ressaltar também que, em que pese os filósofos pré-socráticos eles terem dado uma extrema contribuição para o desenvolvimento do raciocínio jurídico, nós podemos considerar Sócrates como principal expoente filosófico jurídico do início do pensamento da história jurídica. Introduzir a dialética, a relação entre pessoas, onde a busca da verdade estaria cumprida em premissas que seriam debatidas e comprovadas por intermédio de diálogos, inclusive diante das praças públicas. Dentre os grandes filósofos que surgiram após o período socrático, nós podemos destacar o Kant, com o arbítrio de um contra o arbítrio do outro gera a figura do direito.
Kant, ele fundou a crítica filosófica e trouxe notáveis contribuições aos temas da lógica, da ética, da metafísica, passando por São Tomás de Aquino, que enfrentou um período crítico na Idade Média, todos os dogmas clericais fazendo um meio termo entre a doutrina da Igreja e a filosofia de Platão. Importante destacar também, de uma forma muito sintética, que temos o início de todo o pensamento filosófico, jurídico mundial, com alguns dos grandes expoentes do nosso mundo filosófico, como nós estaremos tratando detalhadamente e de forma singela em nossa aula de hoje.